E se a nossa vida fosse, na verdade, um grande projeto de construção? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia que usa uma metáfora super poderosa das Escrituras para a gente entender como as nossas escolhas e obras são avaliadas no final. A grande pergunta é: com que estamos construindo? Com ouro, com prata ou com palha? Olha só, esse versículo aqui já dá o tom de toda a nossa conversa. A obra de cada um vai ser revelada pelo fogo. É uma imagem bem forte, né? A ideia de que tudo que a gente faz um dia vai passar por um teste. Mas que teste é esse exatamente? Como ele funciona? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa primeiro ajustar o nosso olhar e enxergar a vida como esse projeto de construção divino, onde cada pessoa que crê é, na verdade, um construtor. Então, o conceito central aqui é o chamado Tribunal de Cristo. E o ponto mais crucial, que precisa ficar muito claro desde o começo, é que isso não tem nada a ver com decidir quem vai ser salvo ou não. Não é um julgamento para condenação. E essa tabela aqui deixa a distinção bem nítida. De um lado, o Tribunal de Cristo, que é o nosso foco, é para os crentes. E o objetivo é avaliar as obras para distribuir recompensas. Do outro lado, existe o julgamento do grande trono branco, que é outra coisa, um evento totalmente diferente, voltado para o julgamento final. Entender que são dois momentos distintos é fundamental. Certo. E como em qualquer obra, qualquer projeto de construção que se preze, tudo, absolutamente tudo começa pela mesma coisa: o alicerce, a fundação. O texto aqui é bem categórico, né? Não deixa margem para dúvida. O fundamento, a base de tudo, é um só: Jesus Cristo. E isso não é negociável. Então, a verdadeira questão não é sobre o alicerce em si, mas sobre o que a gente decide construir em cima dele. Exato. Ou seja, a avaliação não põe em dúvida a salvação de ninguém. A salvação é o alicerce, é o chão firme. O que está em jogo aqui é a qualidade, a substância, o valor daquilo que foi construído sobre essa base sólida. Com o alicerce garantido, a próxima pergunta é óbvia. Que tipo de material estamos usando nessa construção? A fonte divide isso em duas categorias bem claras. Vamos começar com os materiais que resistem, que duram. Esses materiais nobres são, claro, simbólicos. O ouro, por exemplo, representa a natureza divina sendo formado no nosso espírito. A prata tem a ver com a redenção, a transformação da nossa alma. E as pedras preciosas? Bom, essas são aquelas obras alinhadas com o propósito de Deus para nós. Agora, em total contraste do outro lado da moeda, a fonte aponta 3 materiais que, olha, simplesmente não vão passar pelo teste de qualidade. Eles queimam. A madeira, por exemplo, simboliza o esforço puramente humano, sabe? Aquilo que a gente faz na nossa própria força, sem depender de Deus. O feno representa um foco nas coisas do mundo, que murcha e seca na primeira dificuldade. E a palha, a palha simboliza as obras feitas só por religiosidade ou pela sedução da riqueza. Coisas que parecem grandes, mas no fundo não têm substância nenhuma. E aqui tem uma conexão fascinante que a fonte faz. Existe um paralelo direto entre esses materiais que queimam e a progressão que a gente vê na parábola do semeador. Começa com a madeira, a dúvida. Evolui para o feno, que murcha com a perseguição. E termina na palha, sendo totalmente sufocado pelas preocupações e riquezas do mundo. Percebe a escalada? Muito bem, então nós temos o alicerce, temos os materiais que duram e os materiais que queimam. O que acontece então no grande dia da inspeção final? O teste, como já vimos, é o fogo. E vale repetir, não estamos falando de fogo literal, obviamente. É um processo divino que tem a capacidade de revelar a verdadeira natureza, a qualidade e a motivação por trás de cada uma das nossas ações. E o resultado disso tudo é bem direto. Se a obra resistir, se for de ouro, prata ou pedras preciosas, o construtor recebe uma recompensa, um galardão. Agora, se a obra queimar, virar cinzas, o construtor sofre uma perda. Atenção! A perda da recompensa, não da salvação. A salvação, que é o alicerce, permanece intacta. Então, no fim das contas, a grande lição que fica é que a vida não é sobre ter uma agenda lotada, sobre estar sempre ocupado fazendo coisas. O que realmente importa é a qualidade do material que estamos usando. É a motivação do coração por trás de cada tijolo que a gente assenta nessa grande construção. Isso tudo, claro, nos leva a uma pergunta final, uma reflexão bem pessoal. Com base em tudo isso, olhando para a própria vida,
Que tipo de estrutura está sendo edificada?